Muito boa noite para você que está acompanhando mais um episódio do Saindo do Quadrado. Nesse podcast a gente está tentando trazer os principais temas deste ano tão importante, né? Ano de eleição. É um ano que a gente tem que pegar o destino com as mãos, participar, se informar para tomar a decisão correta, apoiar o que a gente acredita. Hoje a gente não está com pré-candidato, como usualmente a gente tem trazido. A gente está com uma... Não é só não é pré-candidata, é uma vitoriosa dos nossos corações aqui, que é a Arlete Sampaio. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu falei para ela que essa é parte da temporada que a gente está consultando os oráculos. A ideia é perguntar para quem já tem muita estrada, quem já passou por dezenas de eleições, e mais importante que eleições, muitas trincheiras políticas, né? A gente viveu no Brasil tantos momentos, né? De abertura, de fechamento, de democracia, de ditadura, e a Arlete Sampaio passou por tudo isso aqui no Distrito Federal. Mas então assim, a gente vai começar apresentando e perguntando sobre a história da Arlete Sampaio, porque a gente precisa sempre relembrar essa história também. Arlete, você não é brasiliense, né? Você não nasceu aqui. Não, eu sou baiana. Baiana? Sou baiana de nascimento, mas eu saí do interior da Bahia, fui estudar em Salvador, depois fui estudar em Belo Horizonte e finalmente eu vim fazer vestibular aqui na UNB. Uhum. Passei, fiquei e virei uma candanga. E você estudou o quê? Medicina, eu sou médica. Uhum. E é muito raro ter médicos de esquerda, mas acho que na sua geração tem mais, essa é a minha impressão. Sim, nós tínhamos na época do movimento estudantil, né, na luta contra a ditadura, na reconstrução das entidades estudantis, nós tínhamos um grupo de médicos, de estudantes de medicina muito forte, né? Então, tanto que na hora que houve a expulsão nossa, em 77, vários médicos estavam na lista dos expulsos. Uhum. Então, são médicos de esquerda, né, sempre foram. Muitos viraram sanitaristas como eu, entendeu? Então, eu penso que, de fato, era um tempo diferente do que nós estamos vendo hoje, que é o contrário. Né? Hoje tem uma quantidade imensa de colegas indo para a extrema-direita. Incompreensivelmente, porque quem estudou, quem fez ciência, quem se preparou, quem fez residência, às vezes mestrado, doutorado, de repente negar a ciência, negar a vacina, essa coisa toda, é uma coisa que não dá para entender, mas acontece. Meu irmão é médico e de esquerda também, das exceções aí, e ele sempre fala assim, o médico para ser de direita tem que ser muito alienado. Porque boa parte das vezes ele vai se formar, vai trabalhar no hospital público. A saúde é o primeiro a ser atacado pela direita. E quando tira dinheiro da saúde, quem tem que segurar a onda ali é o médico. Tentando segurar a saúde ali, às vezes sem a mínima condição. Então ele defende que o médico não pode simplesmente ignorar que a solução para a saúde primeiro é coletiva, né? Não existe um milagre ali de um procedimento, é sempre uma solução coletiva. E que investir na saúde é uma pauta que a esquerda sempre priorizou, né? Uhum. Exatamente. Mas eu acho que é mais que isso, né? Eu acho que muitos dos nossos colegas têm o sentimento de que nós fazemos parte de uma elite, né? Então, e que tudo que cheira, né, a uma divisão social mais justa, eles rejeitam, né? Então, tem um pouco isso também, a rejeição ao programa da esquerda, que é um programa de inclusão social, sabe, de distribuição de renda, etc. Então, tem um pouco disso também. Como é que na UNB você já começou a se envolver? Sim, na UNB eu comecei a organizar um grupo no movimento estudantil, participamos das tentativas de eleições para a reconstrução do DCE livre, né? Então, retomamos o trabalho pela reconstrução da UNE. Isso tudo foi muito importante, né, para todos nós que participamos desse movimento, porque, de alguma maneira, várias dessas pessoas hoje têm funções públicas, como eu, a Érica, por exemplo. Né? Então, eu penso que é uma escola, a universidade é uma escola. Com certeza. E a política no Distrito Federal ainda era bem restrita, né, porque a gente tinha um governador biônico. Mas como é que vocês participavam ali nesse momento? Então, a gente, logo que eu me formei, eu saí um pouco para fazer uma especialização em saúde pública. Ao voltar para Brasília, eu já me filiei imediatamente ao PT, eu sou a 8ª filiada do Olha PT só. ao Diretório Nacional, logo na fundação do partido. E ajudei a construção do partido, né, das filiações, a montagem das zonais, tudo isso.
e fui dirigente sindical do Sindicato dos Médicos. Então, isso fez com que a gente começasse a trabalhar no sentido de obter a representação política do Distrito Federal, né? Então, nós fizemos abaixo-assinado na rua, para ouvir a opinião das pessoas. Depois, a gente foi lá, na época, tinha uma comissão do Senado para o Distrito Federal. Não tinha representação parlamentar, nem título de eleitor. Né? Então, a gente discutia com esses parlamentares que compunham a comissão do Distrito Federal, né, que legislava sobre o Distrito Federal. Então, a gente começou a ir lá já logo depois do fim da ditadura militar, né, já no governo Sarney. A gente foi lá na Câmara, discutir, no Senado, aliás, conversar com os senadores, e já começamos, já em 86, foi a primeira eleição da qual nós participamos. Né? Então, tivemos candidatos ao Senado e candidatos a deputado federal e deputadas federais. Né? Então, não tinha eleição para o poder local, só para o federal. Mas nós participamos, né? Participamos, evidentemente, muita dificuldade. O PT tinha acabado de nascer, digamos assim, e a gente não tinha condições econômicas de fazer um grande lançamento, tudo, mas, mesmo assim, nós tivemos o Lauro Campos, que foi um senador muito bem votado, foi o segundo mais votado, mas que a gente não conseguiu fazer com que ele tomasse posse, porque tinha a malfadada sublegenda, né, que é herdada da ditadura, que permitia que um partido pudesse ter pelo menos 3 candidatos ao Senado para a mesma vaga. Não é? E aí se somavam os votos, evidentemente, quem ganhou foram esses senadores que somaram votos. E o Lauro foi o segundo colocado e não conseguiu assumir a Câmara, o Senado. Né? Então, nessa eleição, eu fui candidato ao Senado também, nessa época. Evidente, tive 40 mil votos, mas eu dizia sempre, brincando, que foi a campanha mais barata que existiu no Distrito Federal. Não gastei nem um centavo, não tinha panfleto, não tinha nada, porque eu não tinha dinheiro. E, na época, eu era presidente do partido. Então, a gente não tinha como fazer um programa de televisão, a gente pediu à Direção Nacional. A Direção Nacional mandou um cameraman com uma máquina para nos ajudar aqui, e a gente escrevia os textos, dirigia os programas, fazia tudo, né? Porque não tinha como se fazer de outra maneira. O Chico Vigilante, na época, foi muito bem votado como deputado federal, mas a gente não fez quociente. Então, ele também não conseguiu assumir. Mas foi uma experiência importante para o partido, né? E aí nós continuamos, depois montado o Congresso Constituinte. Nós fizemos uma frente de partidos, na época era o PCB, outros partidos organizados que existiam no Brasil, o MDB, acho que era MDB na época, MDB, e nós conseguimos discutir com os representantes do Congresso Constituinte, e, na época, o Sigmaringa Seixas, ele foi escolhido subrelator para as questões do Distrito Federal, e nós conseguimos fazer com que se aprovasse o texto da autonomia política para Brasília, né? A gente sabe que é uma autonomia muito relativa, né? Porque a gente só tem 2 poderes aqui, poder legislativo e poder executivo, não tem o poder judiciário. O judiciário continua sendo federal. E, o que é bom, aliás, porque a gente não gasta dinheiro, né? Bem, agora, uma coisa curiosa é que, por exemplo, continua existindo uma certa tutela da União sobre a segurança do Distrito Federal. Né? Então, isso... o decreto que permitiu que a União enviasse recursos para pagar pessoal da saúde, educação, que depois virou o nosso fundo constitucional. Né? Mas eu penso que foi muito importante para a gente essa experiência de 86 e depois a experiência de continuar lutando para ter a representação política que finalmente veio. Né? Em 90, então, nós tivemos a primeira eleição direta para governador e para uma Câmara Legislativa. E a construção da lei orgânica a partir daí. Muito interessante, porque parece que é uma coisa muito antiga, mas não é, né? Tá logo ali. Logo ali. É muito jovem. Tem muito pouco tempo. E até parte da população ainda parte da população federal é contra a CLDF. Qual a sua visão sobre isso hoje? Não, eu acho que nós tivemos, nos primórdios da Câmara Legislativa, excelentes legislaturas, né? Da legislatura que construiu a lei orgânica foi excelente, porque fez uma lei orgânica moderna, avançada, não é? Muito importante, que a nossa Constituição é muito avançada. Agora, à medida que o tempo foi passando,
houve um processo de degradação da qualidade da Câmara Legislativa, né? Então, eu fui deputada 3 vezes, né, na Câmara Legislativa, e a cada legislatura era pior. Né? Era pior a qualidade das pessoas que estavam lá, né? Então, eu me lembro de deputados que sequer liam a pauta que estava sendo discutida nas comissões, mas votava como o governo queria, entendeu? Então, essas coisas. Mas hoje a gente tem uma Câmara com 24 deputados, dos quais apenas 6 são deputados que têm o posicionamento progressista de esquerda, né? Todos os demais são deputados da base do governo. Agora que houve, com esse processo master, houve uma certa divisão, mas até agora, até recentemente, eram 18, basicamente 17 deputados fechados com o governo. Qualquer coisa que o governo quisesse, mandasse o projeto agora, daí a pouco votava, atropelando as coisas, etc. Então, realmente é muito ruim. Agora, é um espaço, quer queiram, quer não, que discuta da população, né? Onde a população pode recorrer para resolver os seus problemas. Então, a gente sempre teve essa postura de recepcionar os problemas dos cidadãos e das cidadãs, de fazer audiências públicas, de fazer debates, etc., que é muito importante. Né? E penso que as coisas seriam piores se não tivesse esse espaço de debate que é a Câmara Legislativa. E você também fez parte do governo, o primeiro governo do PT no Distrito Federal, que foi o governo Cristóvão. Eu fui vice-governadora. Vice-governadora. Como foi essa experiência? Qual que é o lado bom e o lado ruim desse governo? Olha, eu acho que foi uma experiência muito rica, né? O governo do qual eu participei, Cristóvão Arlete, foi um governo que realizou muitas políticas públicas inovadoras, né? Foi aqui que começou a Bolsa Escola, que depois agorou a Bolsa Família, né? O programa Paz no Trânsito, a faixa de pedestre, na área da educação, nós fizemos muitas coisas novas, né, muita coisa importante, né? Criamos um projeto político-pedagógico rico, começamos a construir as escolas em tempo integral, né? Então, tem um legado fantástico na época do Cristóvão, e a gestão democrática, não é? Que foi um dos primeiros projetos de lei que o governador encaminhou à Câmara Legislativa. Né? Então, são conquistas importantes dessa época. Na área de saúde, que é a minha área, então, foi fantástico, né? Porque a gente teve um trabalho de recuperação da saúde, de ampliação da saúde, sobretudo, e fizemos a primeira experiência de saúde em casa, que era a política de saúde da família, né? Inauguramos aqui no Distrito Federal. Né? Então, é importante a gente perceber que quando o Juscelino construiu Brasília, Juscelino e sua equipe, né, construiu Brasília, ele pensou muito em fazer políticas públicas inovadoras. No caso da saúde, ele solicitou a um médico chamado Bandeira de Mello, não era médico, ele era farmacêutico, mas era um sanitarista, né? Bandeira de Mello, ele pediu que fizesse um projeto para a saúde de Brasília. E ele fez um projeto que é anterior a essa concepção de saúde da família, né, que veio depois da Conferência de Alma-Ata, no final da década de 70, e que essa proposta pensava em construir postos de saúde nas cidades, né, e construir hospitais regionais com um hospital de referência de média e alta complexidade, que era, na época, o hospital distrital. Né? A hierarquização então, da... Exatamente. Então, fantástica essa proposta. Essa proposta foi revisitada, digamos assim, na década de final dos anos 70, início dos anos 80, pelo então secretário Jofan Frejá, que ele encomendou à equipe do Ministério da Saúde de fazer um projeto para a saúde, para o sistema de saúde de Brasília, que se baseasse naquilo que foi a Conferência de Alma-Ata. Né? Então, esse trabalho foi feito e ele começou a fazer os centros de saúde, não é? E construir os hospitais, fortalecer os hospitais regionais, que nem todos haviam sido construídos, e foi muito importante também, né? Essa experiência constituída pelo governo Jofan Frejá. E depois, quando a gente ganhou as eleições, né, a gente impulsionou tudo que já tinha sido feito, né? Mas acrescentando aí o Saúde em Casa, né, que a gente meio que aprendeu da experiência cubana. Né? Então, é que era muito importante. Os médicos, um médico, um enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde, ficavam localizados num posto, né, que, na época, nós tivemos de alugar, inclusive, algumas casas para poder
comportar essa equipe. E as famílias eram visitadas. Né? Então, era possível a gente localizar em cada família se tinha alguém que tem um problema. Tá? Então, essa casa aqui tem alguém que tem diabetes. Então, como é que a gente faz para poder controlar a diabetes? Porque quando você controla a diabetes, controla a hipertensão, quando você faz um programa para a criança, né, de crescimento e desenvolvimento da criança, quando você faz um trabalho para as grávidas, acompanhamento da gravidez, você diminui enormemente a possibilidade dessas pessoas terem algum problema grave e precisarem de hospital. Ao final do período que a gente desenvolveu o Saúde em Casa, a gente percebeu que as filas das emergências diminuíram. E sai mais barato, né? É claro. É um programa fantástico. Então, infelizmente, quando a gente perdeu... Além disso, né, eu digo assim sempre, teve uma experiência no governo Cristóvão que foi, para mim, uma das mais importantes da minha vida, que foi coordenar o orçamento participativo. Porque a gente discutiu muito antes no governo como que a gente faria, né? Algumas pessoas achavam, não, tem que começar em uma cidade, experimentalmente. Eu falei, não, tem que começar em todas. Né? E foi uma surpresa. Então, nós começamos no Paranoá. Né? E eu era uma vila ainda. Hein? Eu era coordenadora do orçamento participativo e eu fui a todas as plenárias, todas, nunca faltei a nenhuma. Então, a primeira plenária lá no Paranoá, a gente passou o carro de som na cidade, avisando, explicando de que se tratava, o que era o orçamento participativo, que era a chance das pessoas dizerem o que achavam importante para a sua cidade, etc. E nós achávamos que ia ter lá umas 200, 300 pessoas. Qual não foi a nossa surpresa, que foram mais de 1.600 pessoas. Lotou. O nosso som não estava preparado para a gente falar com todas essas pessoas. Eu tive que fazer jogral, entendeu? Eu falava e pedia para as pessoas repetirem para o grupo mais atrás, etc. Mas foi, assim, muito importante, né? Eu acho que foi, para mim, uma experiência riquíssima, porque eu tive essa convivência com as pessoas, né? E tentei trabalhar o tempo inteiro para que, de fato, o projeto fosse um projeto cidadão, que não tivesse viés político, ideológico, partidário, entendeu? Então, foi muito rico. Então, por exemplo, era muito bacana, depois de algum tempo de experiência, a gente assistir os delegados do Lago Sul discutindo com os delegados da Ceilândia, em Taguatinga, tentando harmonizar, digamos assim, as reivindicações, porque nem todas cabiam no orçamento que a gente tinha, né? Então, foi um ano difícil, porque o presidente da República era Fernando Henrique Cardoso, era um presidente neoliberal, de Estado mínimo, etc. Né? Então, a gente teve alguma dificuldade, mas a gente tentou o tempo todo fazer com que o governo destinasse recursos para o orçamento participativo, e isso foi feito, né? E nós terminamos a experiência nos 4 anos com mais de 80% das obras reivindicadas pela população executadas. Né? Então, é uma experiência muito rica. Até hoje, exceto nos lugares que os governos depois retiraram as placas, até hoje eu ainda encontro placas lá, o orçamento participativo. Ah, olha só, que interessante. E é uma forma de controle social, né, mais direto. Exatamente. Lembrando desse governo, tem um termo que eu lembrava, que eu convivi muito quando eu era criança, mas que eu relembrei, que era o governo cidadão, era o lance do cidadão, né? Que vocês trouxeram muito forte nesse governo. O que era exatamente isso? Não, a gente queria que... A gente tinha, veja bem, o primeiro governo de Brasília foi, antes das eleições, foram sempre títeres, né, do presidente de plantão, né? O primeiro mais progressista, assim, foi justamente indicado pelo Sarney, né? Então, a gente, somente em 90, a gente tem a eleição, o Roriz ganha, né, no primeiro turno, as eleições. A gente do PT, a gente fica em segundo lugar, a despeito de ter saído sozinho, né, o PT sozinho. O grupo de esquerda que saiu depois de nós, era a candidatura do Maurício Corrêa, ficou em terceiro lugar. Né? Mostrava já o PT com uma certa força política aqui no Distrito Federal. E a gente viveu esses 4 anos de Roriz, depois a gente ganhou as eleições. Né? Então, a gente impulsionou as coisas que a gente achava que eram fundamentais para deslocar um pouco essa construção populista feita pelo Roriz, dos lotes, né, da relação patrimonialista, né, que ele desenvolveu em Brasília. Não? Então, a gente tentou incutir nas pessoas o sentimento de cidadania,
Né? Então, por exemplo, tem uma história muito curiosa, né? Que a gente, quando em 98 a gente perdeu as eleições de novo para o Roriz, aconteceu um fato curioso. Uma professora, que era nossa eleitora lá de Santa Maria, ela contou essa história para mim, que ela, no dia seguinte à eleição, depois do resultado, a gente perdeu as eleições, todo mundo muito triste, muito chateado. Aí ela viu o pai de uma aluna dela, de uma bicicleta, todo enfeitado de roriz. Ela virou para o cara e perguntou assim, meu caro, veja bem, tudo que tem aqui de Santa Maria foi o Cristóvão que fez. As escolas, que não tinha nenhuma escola, agora tem as escolas, a delegacia, o centro de saúde, o saneamento básico, tudo foi o Cristóvão que fez. Como é que você votou no Roriz? Aí ele falou assim, olha, o Cristóvão foi muito bom para Santa Maria, mas para mim mesmo... Então, esse tipo de coisa que a gente queria desconstruir, né? Fazer com que as pessoas entendessem que ela fazia parte de uma comunidade e, quando o governo atende aos anseios da comunidade, está atendendo a ele também. Não é só um benefício pessoal, particular, de que se trata o processo político. A gente debateu um pouco o Roriz aqui nessas entrevistas. É um personagem interessante, né? Como você vê, né? Assim, a principal luta histórica do PT, o principal adversário do PT, historicamente, foi o rorizismo, né? Principalmente na década de 90, início dos 2000. Como você avalia o Roriz, assim? Não, eu acho o seguinte, o Roriz era um típico político populista, né? Agora, dentro desse populismo, ele acabava por atender muitas das reivindicações da população, né? E ele era uma pessoa curiosa. Uma vez eu estava fazendo campanha para o Senado, né, 98, e o Roriz fazendo campanha para governador no mesmo espaço que eu estava. E eu fiquei prestando atenção como é que ele agia. E tem uma coisa curiosa, a esquerda ela tem um discurso e uma prática muito racional. E o Roriz ele trabalha muito a questão das emoções das pessoas. Então, eu via o Roriz abraçando as pessoas, beijando as velhinhas, entendeu? Eu comecei a entender por que as pessoas aderiam a ele. Né? Por mais, nosso discurso é um discurso racional. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e ele não, ele vai, abraça, né? Dá carinho, não sei o que lá, e faz aquele auê, ele chega, tem fogos, parece que chegou uma grande autoridade. Então, espetáculo. Um espetáculo. Né? Então, ele espetaculariza, né? Esse movimento, esses momentos. Né? Eu acho que isso meio que agrada um pouco as pessoas. Né? Então, eu acho que ele teve não dá para desconhecer, ele teve um espaço importante, né? Para Brasília, para o bem e para o mal. Né? Porque, por exemplo, esse crescimento horizontal das cidades, a partir da doação de lotes, sem nenhum preparo, às vezes, da região para receber aqueles lotes, para que as pessoas morassem com dignidade, né? Depois é que se lutava para ter água, luz, etc., etc. Né? Então, eu acho que teve coisas boas e teve coisas ruins, sobretudo a corrupção, né? Que foi muito grande e que culminou com a famosa Bezerra de Ouro. Né? Exatamente. Ele já estava mais ativo na política nessa época. E aí, assim, eu quero falar de DF, a gente vai voltar a falar de DF, mas a intenção aqui é a gente fazer uma grande análise de conjuntura. Então, para isso, a gente até conversou um pouco antes de fazer, talvez, do internacional e vindo para o nacional, depois para o local. Eu acho que nunca antes, assim, essa eleição, a gente está com essa clareza que o cenário internacional vai impactar aqui nacionalmente. O que mudou? O que está em jogo no mundo que o Brasil tem que ficar de olho? Não, a primeira coisa que eu acho que cada um de nós tem que compreender é esse momento que a gente vive do capitalismo. Né? A gente vive um momento de financiarização, né? A gente vive um momento em que, a partir, sobretudo, de 2008, com a grande crise econômica, financeira e econômica que houve no mundo, né? Esses grandes bilionários, essa massa de gente muito endinheirada, ela passou a compreender o seguinte, que para continuar ganhando dinheiro, para continuar ampliando o seu capital, eles precisavam de algumas coisas. Então, essas algumas coisas, a primeira coisa que foi mudar o modelo econômico. Então, o neoliberalismo exacerbado. Então, privatizar tudo, desconstruir tudo que o Estado Social construiu, não é?
é de se regulamentar tudo, como se o mercado se resolvesse por si, não é? Incutir nas pessoas, né? E é baseado, sobretudo, na escola econômica austríaca, né? Von Mises, Hayek, essa turma, né? Que fez com que eles tivessem muita preocupação de construir os espaços coletivos, que são esses espaços que dão às pessoas consciência, não é? Então, por exemplo, nada de sindicato. Para que sindicato? Né? Sindicato é uma coisa ruim. Né? Então, vamos gastar dinheiro para desenvolver na cabeça das pessoas a noção do empreendedorismo. Né? Então, hoje você vê jovens aí numa motocicleta carregando comida para lá e para cá e não quer saber, não é, de participar de nenhuma discussão política e acha que ele é patrão de si mesmo, que isso é muito bom, não é, e que não aceita nem um projeto de lei que vai regulamentar a sua profissão, que vai dar para ele direitos sociais, por exemplo, de a previdência, etc. Então, então foi uma construção que eles fizeram consciente, não é, de que era preciso desconstruir todos os mecanismos que levam à democracia. Então, eles têm ódio da democracia. Né? Então, eles estão fazendo isso, eles estão estimulando a implantação de igrejas fundamentalistas no mundo, no Brasil, inclusive, é impressionante isso. Né? Eles estão colocando em relevo a importância de você ser a meritocracia, não é? Coisa que é uma ilusão, porque não dá para comparar alguém que teve chances, né, de fazer um mestrado, um doutorado, etc., passar no concurso, com alguém que veio lá debaixo das periferias, às vezes estudando em escolas de nível um pouco mais rebaixado do que as escolas que aquele outro cara falou. E daí depois se fala em meritocracia. Então, é uma falácia, eles construíram essa, eu diria, ideologia, e, sobretudo, a partir das igrejas neopentecostais fundamentalistas, parte das outras igrejas também. Todas elas têm um setor bem fundamentalista. Esse pessoal começou a construir a noção da ideologia da prosperidade. Exatamente. Né? Então, se você pagar o dízimo, se você fizer isso e aquilo, Deus vai lhe ajudar a você ficar melhor de vida, etc. e tal. E é um modelo de igreja que a gente está exportando para o mundo. Não, exatamente. Isso é curioso, porque o Brasil, ele incorpora o modelo americano, mas ele transforma e a gente vai para o mundo, né? Exato. Em vários países da América Latina, por exemplo, você tem a Assembleia de Deus. Você vai, por exemplo, na Venezuela, uma vez eu fui lá e perguntaram. Eles não perguntaram, Rafael, você é crente? Eles perguntaram, eres pare de sofrer? Aí eu fiquei, como assim? É porque assim, a Assembleia de Deus, pare de sofrer. Então, pare de sofrer virou o jeito que ele chama o crente, né? E é um modelo que se afasta muito do modelo de Deus, de Cristo, porque Cristo tem uma mensagem muito diferente. Exatamente. É um modelo que serve muito para uma concepção não do cidadão, não do fiel, não do coletivo. É o individual. É o individual, acima de tudo. E eu acho interessante, acho que vale destacar a função de grupos dessas igrejas em alguns momentos históricos. Um deles foi no golpe que aconteceu na Bolívia, para a retirada do presidente Evo Morales. E é muito interessante porque você vê que aqueles movimentos, eles iniciaram dentro das igrejas. Exatamente. E de igrejas de inspiração brasileira. Inclusive tem um depoimento, eu salvei porque ele é uma confissão, sem perceber que é uma confissão. Uma pastora brasileira foi lá e ela tem um relato falando assim, a gente estava lá uma vez rezando perto de um monte e veio um helicóptero. Esse helicóptero, me explicaram que estava o presidente lá em cima jogando cinzas, que era um ritual que indígena, que o presidente indígena, isso é a palavra dela, né? Fazia lá, amaldiçoando toda aquela terra. A gente orou contra aquilo. E aí a gente se esforçou muito e se organizou para dar o golpe. Então os golpes começam nas praças. Um dos líderes é o Camacho, inclusive esteve no Brasil recentemente. Este é o momento em que esse modelo de igreja que o Brasil está exportando para o mundo, não só a América Latina, como a África e até na Ásia, que fala português. E aí o problema não é o cristianismo. O problema não é o dogma cristão, a visão que está na Bíblia e tal. É uma interpretação, como a senhora disse, fundamentalista. Exatamente, porque tanto que eles privilegiam o Velho Testamento. O que é o Velho Testamento? Né? É a história dos reis,
é a relação dos reis que eram violentos, reis que tinham 400 mulheres, etc, etc. Quando Cristo entra, que é o Novo Testamento, é quando entra o povo. É quando entra a gente pobre, a gente excluída, a gente oprimida, etc. Então, eles querem cada vez mais anular esse Cristo. E cada vez mais a mulher tem que ser submissa, etc. As coisas que literalmente se encontram escritas na Bíblia. Né? Então, é uma interpretação, obviamente, equivocada da Bíblia, não é? Porque não discute a questão do tempo em que aquilo foi escrito, por quem foi escrito, não é? E não discute justamente esse evoluir do tempo, né? E da figura fundamental para nós que somos cristãos do Jesus Cristo. E aí... Sim, mas continuando, só para terminar a minha análise. Então, veja bem, esse momento, então, eles fazem isso, né? Eles criam também uma metodologia para você fazer comunicação social, e o Steve Bannon é justamente a expressão maior dessa metodologia, né? Com aquela experiência que ele teve lá para a eleição do Trump, para levar que a Inglaterra saísse da União Europeia, né? Então, e aqui no Brasil eles vieram prestar assessoria para o Bolsonaro. Né? O Steve Bannon esteve no Brasil para poder prestar assessoria e criaram justamente da mesma forma que aquela Cambridge Analytica que fizeram lá nos Estados Unidos, fizeram aqui. Né? Então, são bolhas de pessoas que falam a mesma coisa em todos os lugares que você for, o mesmo discurso. Né? Então, aí teve figuras assim que ajudaram, né, a construir esse universo, como o Olavo de Carvalho, né? E tantos outros, né, que incentivaram as pessoas a terem uma visão vesga do mundo. Né? Então, eu vejo assim, pessoas que aqui em Brasília eram pessoas progressistas, hoje falarem que eu não quero ser mais todo o tempo politicamente correta. Né? Então, esse troço você escuta de qualquer um deles em qualquer lugar do Brasil. Porque é uma coisa que se difunde nessas bolhas. Então, muitas das pessoas, elas são orientadas a não assistir televisão, a não ler. Não é? É só poder acompanhar aquilo que essas bolhas falam para eles. Né? O discurso único. Então, eles acabaram fazendo uma espécie de uma internacional da extrema-direita. Né? Que é o que funciona agora mesmo. Você viu, né? O candidato a pré-candidato a presidente da República do bolsonarismo, né, que é o Flávio Bolsonaro, fazendo um discurso lá nos Estados Unidos, numa reunião desse núcleo de extrema-direita, para dizer o quê? Olha, nós queremos que o presidente Trump nos ajude a ganhar as eleições no Brasil, porque nós vamos entregar o Brasil para eles. Né, as terras raras, nosso petróleo, etc, etc. Fala abertamente, né? Abertamente. É um vendilhão da pátria. Né? É um sujeito que não é patriota. Então, é preciso as pessoas compreenderem que essas coisas que ajudaram o Bolsonaro a ganhar as eleições, que ser patriota, eles não são patriotas. Eles querem querem que o Brasil vire uma colônia americana, não é? Eles não trabalham pelo benefício geral do povo. Portanto, esse discurso de ser antissistema é mentiroso. Eles são o sistema. Exatamente. Né? Então, você vê agora das votações, o pessoal bolsonarista vota contra tudo que interessa o povo, não é? Então, escala suas 6x1, você vê o presidente do PL dizer que dá a vida para que esse projeto não seja aprovado. Né? Então, tudo que diz respeito aos interesses do povo, eles são contra. Essa coisa de você isentar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil, teve o relator do projeto que ele manteve isso, mas quando se tratou de onde tira o dinheiro para substituir o dinheiro que entraria lá, a partir da taxação dos BBB, né? Bets, bilionários e bancos, eles aí pularam fora. E, por exemplo, o agronegócio ficou fora disso. Né? Então, é isso, eles são o sistema. Né? E dizer que eles são pessoas honestas, pelo amor de Deus. Né? Eles são justamente o centro da corrupção. E eu acho que essa revelação do escândalo do Banco Master é muito rica para nos mostrar isso. É porque é um conluio que existe entre igrejas, né, como é o caso da igreja lá da Lagoinha, né? Você tem a igreja mais
o crime organizado, mais políticos e mais setor empresarial do ramo financeiro. Né? Então, é uma combinação horrorosa, né, que só traz prejuízos para as pessoas que acreditam nesse tipo de coisa. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo. E, para piorar ainda mais, o povo americano decidiu, em protesto ao Partido Democrata, eleger esse sujeito chamado Trump. Não é que está desestabilizando o mundo inteiro. Porque toda a ordem política e social constituída a partir da Segunda Guerra Mundial, ele está questionando, a começar a questionar a ONU, rebaixar o papel da ONU. Não é? Sobretudo, os Estados Unidos já se retiraram da Organização Mundial de Saúde, que é um absurdo. Né? Um absurdo. E apoiando o genocídio na Palestina, apoiando Israel, e agora essa guerra no Irã, que é um absurdo essa guerra no Irã. O Irã estava quietinho lá, não estava vendo nada contra ninguém. Mas tem que desestabilizar um governo que é teocrático, islâmico. Poxa, mas foi o povo que escolheu e o governo está demonstrando que tem apoio. Agora mesmo, mais de 1.500.000 pessoas voluntariamente se apresentaram para lutar na guerra. Né? Então, isso é demonstração de apoio a esse regime. Não interessa, cada povo tem o direito de sua autodeterminação. E não é agora aceitar que tenha um indivíduo que se julga imperador do mundo, entendeu? Eu que mando aqui, eu que decido, etc. Então, eu acho que esse momento é um momento de muita instabilidade política no mundo. Não sei se você leu, mas em dezembro o governo Trump lançou a nova doutrina de segurança nacional. Essa nova doutrina é um grande problema, porque primeiro, eles não consideram mais a China e a Rússia como inimigas, né? Eles consideram como concorrentes econômicos contra quem pode ser praticado qualquer tipo de coisa para impedir que eles se desenvolvam economicamente, né? Eles consideram a Europa uma porcaria, não é? Então tem que acabar com esse negócio de União Europeia, porque a importância é a nação, etc. e tal, blá. Então, toda a cooperação que a União Europeia representa, isso eles querem acabar. E, evidentemente, eles vão tentar interferir nos processos eleitorais lá. E aí consideram que a América Latina tem que continuar sendo o quintal da casa deles. Então, eles retomam a doutrina Monroe, que foi na época da independência, né, que depois foi, digamos assim, mais implementada a partir do governo McKinley. E tem uma coisa curiosa. No primeiro dia do governo do Trump, ele faz um gesto simbólico muito interessante. Tem um monte, que é o pico, o monte mais alto dos Estados Unidos, que tinha um nome, que eu esqueci agora o nome, é um nome simples, que era dado pelos nativos, sobretudo do povo do Alasca. No primeiro dia, ele muda o nome desse pico para ser Monte McKinley. Quem foi esse McKinley? Ele foi o presidente dos Estados Unidos de 1887 a 1901. O McKinley era um presidente que fez o tarifaço, era um presidente que ganhou a guerra contra a Espanha e tomou posse das colônias espanholas do Caribe, inclusive transformou Cuba num protetorado americano. Ele negociou com a Dinamarca as Ilhas Virgens Americanas para poder reconhecer a propriedade da Dinamarca, da Groenlândia, que agora ele questiona. Né? Ele tomou um som de ilhas ali na costa dos Estados Unidos, na área do Pacífico, para poder começar a ter poder sobre essa região. E, evidente, iniciou um processo grande de industrialização dos Estados Unidos, que realmente fez o país crescer. É nessa experiência que o Trump se baseia. Né? Tanto que ele agora... anunciou a principal referência dele. Então. Ele anunciou a principal referência. Agora, só que ele não contou para ninguém que o McKinley foi assassinado no primeiro ano do seu segundo mandato. Né? Certamente o povo não estava gostando das coisas que ele estava fazendo. Porque esse tarifaço sempre leva a que os preços subam, que tem inflação alta, etc. Então, ele está repetindo esse tipo de coisa, né? Então, esse cara é um problema para o mundo. Arlete, eu tenho uma visão sobre os Estados Unidos um pouco diferente, mas a gente concorda no final. Eu acho que é um povo muito interessante em vários sentidos. É uma experiência, ali quando se forma os Estados Unidos, né? É uma experiência revolucionária em vários sentidos, né? E eu acho que o povo sofre muito com os seus governantes, né? Então, eu tento fazer essa distinção do povo e do governo americano. Claro que o papel que o governo e o poder e o militar americano joga no mundo
é muito pesado, assim, é imperialismo, né? E a gente está vendo a nova versão do imperialismo agora. Mas eu tento fazer essa distinção porque eu acho que o povo americano é nosso irmão. Sim. E eu acho que a gente tem que se solidarizar com o povo americano que vive num dos países mais desiguais do mundo, vive num dos países que está em crise em vários sentidos e vive uma situação hoje de plena decadência. Claro. E eu vejo também que os Estados Unidos, ele está em decadência, uma decadência que demoraria 20, 30 anos, e que o Trump está adiantando esse processo. O tarifaço acho que é a caricatura disso. E ele até já percebeu que o tarifaço só vai isolar os Estados Unidos, vai incentivar que os outros países estabeleçam novas relações comerciais. O Brasil é uma prova disso, que diversificou, acelerou o acordo Mercosul-União Europeia. Os BRICS. Os BRICS. Então, fez com que acelerasse um processo de menor dependência dos Estados Unidos. E também, que eu acho que é o principal e o motivo de todas essas últimas guerras, que é a principal defesa dos Estados Unidos hoje, e é uma razão de vida ou morte para os Estados Unidos, que é o abandono do dólar como moeda de troca internacional. Exatamente. E o dia que isso acontecer, os Estados Unidos quebrou e está em crise. Porque hoje os Estados Unidos operam um orçamento que ele pode diluir sua inflação com o mundo inteiro. Então ele imprime na impressora lá o seu dinheiro e o mundo inteiro absorve a inflação fruto desse dinheiro. E eles não têm austeridade fiscal, eles não têm ajuste fiscal, eles não têm corte. Isso é o papo que eles impõem para nós, da periferia do sistema. Eles estão gastando trilhões em cima de trilhões. A autoridade fiscal é só para nós. E então eles podem emitir moeda para o militar, para aquecer a economia dele. Então, assim, minha economia de chips está em crise, vou botar 1 trilhão. Minha economia não sei o que está em crise, vou botar outro trilhão. O dia que o mundo parar de usar o dólar como moeda de transação internacional, os Estados Unidos está quebrado. Uhum. E não só a crise da dívida que está relacionada com isso também. Uhum. E aí, assim, como você acha que um jovem brasileiro tem que ver os Estados Unidos? Mano, eu concordo com você que a gente tem que, todo o tempo, diferenciar o que é o governo e o que é o povo. Aliás, o povo, ultimamente, nesses últimos dias, o povo foi para as ruas. Exatamente. 7 milhões de americanos foram protestar contra o Trump. Até mesmo o movimento que elegeu o Trump, que é o MAGA, Make America Great Again, ele já está contra ele. Está dizendo que ele é MIGA, porque é Make Israel Great Again. Ah, sim, perfeito. Isso aqui. Entendeu? Então, veja bem, quando o Trump toma posse, quem estava do lado dele? Elon Musk, o dono da Meta, né? O Bezos da Amazon. Só tinha bilionários. Né? Então, ele é um governo que se preocupa muito em continuar os bilionários ganhando mais dinheiro e ele próprio, né, se beneficiando do fato de ser presidente da República. E o povo está vivendo um momento dramático de desemprego, de inflação altíssima, de não ter lugar de morar, o tanto de gente morando nas ruas, dentro dos carros nos Estados Unidos, hoje é um absurdo. Exatamente. Então, eu diria para um jovem brasileiro, olha, o sonho americano, para você, espera um pouco. Não vai agora, não. Porque o Einstein pode te devolver para o Brasil de uma maneira brutal, entendeu? Não é o momento, né? Inclusive, eles estão tendo um trabalho muito forte de desmando das universidades, né? O que ele fez com Harvard é uma coisa absurda, a mais importante universidade do mundo, não é? Então, é uma coisa assim que não dá para entender. Como é que aquele povo votou nesse indivíduo? E eu tenho muito medo, porque o processo eleitoral americano é um processo esdrúxulo, né? Então, eu não confio na maneira como eles fazem eleições. Então, eu tenho muito medo de ele fraudar. Não é? Agora nós vamos ter eleições de meio de período, né? Essas eleições são fundamentais e já começaram em alguns lugares a acontecer eleições. Por exemplo, a vitória do Adani lá em Nova York é uma coisa fantástica. Um sujeito negro, muçulmano, socialista, ganha as eleições na maior cidade dos Estados Unidos, não é? Agora também, a prefeitura de Miami. Né? Eles perderam. Quer dizer, não é também gente de esquerda que ganhou, né? O Partido Democrata, pelo amor de Deus, é algo muito... Então, está na hora, inclusive, de se criar um novo partido dos Estados Unidos, né? Que, hoje eles estão, por exemplo, o Zohar Mamdani lá em Nova York, ele é do Demosoc, né? Os democratas socialistas, que estão dentro dos democratas ali, mas disputando internamente ali, né? Exatamente, que é o povo do Bernie Sanders Exato. E de outros, né? Que
estão construindo um campo mais avançado dentro do Partido Democrata, mas eles não conseguiram ainda se lançar fora do Partido Democrata, porque dentro do Partido Democrata, quando eles disputam, eles perdem. Né? Eu não sei nem como é que o Mamdani ganhou, né, a indicação para ser na candidato. Verdade, essa história é muito incrível. Inclusive, eu queria o fazer DSA, podcast, né, que eles fazem parte. Exatamente. Eu queria fazer um debate só sobre o Zoran, porque é muito interessante, porque ele ganhou as prévias por uma margem mínima, ele entrou com o Mazarão, acabou ganhando, porque era o ex-governador lá, ele estava muito queimado com escândalos sexuais e várias coisas pesadas. E aí ele ganhou por uma margem mínima, mas ele manteve a candidatura dele. O Trump chegou a apoiar o democrata contra o Zoran, que estava na candidatura avulsa lá, e ainda assim o Zoran ganhou. Então foi uma candidatura muito inspiradora, uma candidatura que não escondeu o seu socialismo, que não escondeu que o fato dele ser muçulmano, e está trazendo muita inovação para Nova York. Então acho que é muito inspirador e tem que ser usado bem, porque eu vejo muita gente usando mal o exemplo do Zoran. Mas eu acho que a gente está numa esquina histórica. Eu, inclusive, assim, eu acho que não vai ser uma esquina histórica simples. Até queria contar com a sua opinião sobre isso. Essa decadência dos Estados Unidos, que está acelerada, como a gente vai lidar com isso? Porque, assim, a gente vai ter uma deslocação do centro de poder. Eu não acho que os Estados Unidos vai abrir mão do seu liderança econômica, ele vai usar do seu poder militar. E aí eu já quero encaixar outra pergunta, é que eu acho que a guerra que os Estados Unidos está fazendo contra o Irã e também o que ele fez na Venezuela foram coisas para esconder, para desviar o foco do grande escândalo do Epstein, que lá era um negócio enorme. E eu acho que ele vai fazer tudo que for possível, qualquer coisa para chamar a atenção para outras coisas, porque é um caso que afeta diretamente o poder nos Estados Unidos e não só nos Estados Unidos. Mas, enfim, essas duas coisas, como é que você vê? Eu vejo primeiro que, em algum momento, o povo americano vai tirar o Trump. Sobretudo se essas eleições de meio de período agora der uma vitória muito retumbante para o Partido Democrata, incluindo aí o DSA dentro dos democratas, e mudar a composição do Senado e da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados. Então, o que acontece? Se isso acontecer, ele pode até ser empichado. E mesmo gente de dentro do governo dele, o próprio vice está doido para fazer isso. Né? Que também é um cara muito ruim. Ou pior. Pior. Né? Então, mas não faria as bobagens e loucuras que ele está fazendo. Certamente, decretar essa guerra contra o Irã é uma estupidez assim, tamanho do bonde. Eles pensaram que o mundo é simples, ele não entende o mundo, ele não conhece o mundo. Eles pensavam que era simples, chegar lá e dar um puff. Decapitação. Acabou. Entendeu? E não é assim. Né? Então, a mesma coisa, eles tentaram derrubar, né, o partido do Chávez na Venezuela, PSUV, e eles acabaram tendo que admitir a vice, né, e tentar negociar com ela. Então, e ele faz um jogo de mentira. Eu ganhei, eu saí vitorioso. Não saiu coisa nenhuma, não é? Pelo contrário, a história do que aconteceu efetivamente na noite em que o Maduro foi capturado não é bem assim, como eles falam, como se ele não tivesse nenhuma perda, etc. e tal. Né? Então, eu penso assim, como eles querem... É uma coisa inadmissível. Olha só, vamos fazer aqui um paralelo com um homem que quer conquistar uma namorada. Quando você quer conquistar alguém, você seduz, você vai lá, faz carinho, oferece, né? O que ele quer? Ele não faz nada disso. Ele quer continuar sendo a principal potência mundial, espoliando o mundo, né? E atuando com força contra as pessoas, e interferindo nos processos internos dos partidos, né? Dos governos. Então, como é que pode? Então, ele não vai conquistar ninguém. É diferente da China, por exemplo. O que a China está fazendo? A China está chegando nos cantos e tentando contribuir para ter infraestrutura, etc. É claro, com isso ela vai construindo laços. Nem à toa que hoje você tem a possibilidade real de um mundo multipolar. Isso que você disse é muito importante. Quer dizer, aquilo que foi construído no final da Segunda Guerra Mundial, o Bretton Woods, que colocava o dólar como moeda de referência, em 71, isso já foi para os ares. Porque o Nixon era presidente e ele declarou ao mundo que o dólar não seria mais convertido em ouro. Então, não garantia mais
a conversão do dólar em ouro. Era fiduciária. Então, e agora você pode realmente imprimir o tanto de dólar que você quiser para fazer as coisas que você quiser e fazer a inflação do mundo. E o sistema SWIFT, que é o sistema que ajuda os Estados Unidos a manter, né, a sua força política. Então, o que é que está acontecendo com a China? A China foi um país que cresceu substantivamente, né? Hoje é a segunda maior economia do mundo, construiu um processo chamado BRICS, que reúne vários países, mas hoje adere ao BRICS um monte de outros países do mundo, não é? Já tem vários acordos, várias negociações que são feitas em yuan, né? Eles estão montando um sistema paralelo ao SWIFT, então é possível que a gente vai ter um enfrentamento mesmo, não é? Entre os Estados Unidos e... Ou eles admitem, numa boa, né, que o mundo vai ser um mundo multipolar, e eu lamento só a postura que tem a Europa. A União Europeia, que podia ser um polo econômico fundamental de um mundo multipolar, se submete de maneira desavergonhada aos interesses dos Estados Unidos. Isso é muito triste. Eu acho uma coisa muito triste, porque eu adoro a Europa, adoro a França, e eu vejo assim, como é que pode, gente? O Macron, né? É tão gente boa, né? É. Mas adere. É simpático, né? Gosta do Brasil, gosta do Lula, mas, poxa, é um fracasso. Tanto que o povo já desistiu dele há muito tempo. Ele está com a popularidade lá embaixo. Exatamente. Né? Agora, com assim, eleições que vão acontecer em 2027, abre a falência do Macron abre a possibilidade da extrema-direita ganhar lá, né? O grupo lá da Marine Le Pen. Isso. E ele só foi eleito por apoio do Mélenchon, do grupo do Mélenchon. Então, foi um acordo que ele traiu logo em seguida. Que nas eleições parlamentares foi assim... Exatamente. Ridículo, né? Que eles fizeram, porque o Mélenchon construiu um bloco de esquerda, né, abriu mão das candidaturas desse bloco para onde eles tinham mais força que nós, para eles terem uma representação maior. A representação que o partido do Macron hoje tem no Congresso é maior do que a realidade por causa desse tipo de acordo. Né? E eles simplesmente hoje passaram a classificar a França submissa, né, a LFI, como sendo um partido de extrema esquerda. E não é nada disso. Né? Exatamente. Então, é uma coisa assim, lamentável. Eu lamento, porque chega o Trump e fala, não, vai ter tarifa de 15%. Eles aceitam. Vocês têm que investir 1,5% na segurança. Eles aceitam. Agora mesmo, queria que eles ajudassem a liberar lá o Estreito de Hormuz. Né? Aí já estava tendo um monte de países que iam aderir a isso. Ainda bem que eles perceberam que era uma fria, porque o Irã não é bobo nem nada. Né? Eles fizeram um esquema lá que é praticamente impossível. Falaram que ia ser moleza, agora estão desistindo. Desistir, porque não pode mesmo. Não tem como. Eles fizeram um monte de minas, um monte de coisa que quem for tentar lá fez explodir tudo. Então, não dá. Então, e ele está liberando, né, o Estreito de Hormuz para os países que ele acha que deve. Né? Liberaram para a Espanha, né? Liberaram para a China. Né? Então, eles já perderam essa guerra. Né? Eu acho que eles já perderam essa guerra. E eu acho que, cada vez mais, quem se desmoraliza é o senhor Trump. Arlete, eu queria que você me explicasse um negócio, para quem não acompanha muito esse debate. Tem uma coisa que acho que, para quem não acompanha, que a pessoa não entende. Por que a esquerda apoia a Palestina? Por que a esquerda apoia contra a guerra do Irã? Por que a esquerda, entre algumas delas? A esquerda é muçulmana? A esquerda por que a esquerda defende Cuba? Eu acho que... Como é que é a sua visão sobre isso? Por que a gente tem que se preocupar e por que a gente faz isso? Você veja que há uma propaganda muito incisiva por parte da extrema-direita e da direita de dizer que nós somos comunistas, que tem que ser contra o comunismo, e as pessoas, às vezes, não sabem nem o que é o comunismo, e não sabem sequer que não existe comunismo no mundo. Não é? Então, o que a gente defende, primeiro, é a autodeterminação dos povos. O que aconteceu, não é, no final da Segunda Guerra Mundial, quando a Organização Mundial de Saúde, a ONU, decidiu constituir o Estado de Israel e determinar qual era o território desse Estado, não é? E mais também decidiu que ia criar o Estado da Palestina, e não criou. Então, o que aconteceu com Israel? Israel, à medida que eles foram
foram eleger governos de extrema-direita, como é o caso de Netanyahu, eles começaram a ocupar o território. São cerca de 7 milhões de judeus que moram no Estado de Israel, outros 7 milhões nos Estados Unidos e mais uns 2 ou 3 milhões espalhados no mundo. Né? Então, o que acontece? Eles começaram a invadir a Palestina. Começaram os colonos a montarem seus pedaços lá dentro e começaram a agir de maneira muito agressiva contra os palestinos. Aí, quando houve o início dessa guerra, que aí teve a história do Hamas que fez lá, matou uns caras num heavy, etc. e tal, que é uma história contada pela mídia ocidental de uma forma meio deturpada, né? Porque não conta também quanto que eles mataram, né? Porque fica parecendo que a guerra começou ali, né? Nada estava acontecendo. Não, nada disso. Tem anos que os palestinos vivem acossados pelo Estado de Israel. Anos, desde, aliás, a fundação do Estado de Israel. Não é? O único presidente que, de alguma maneira, tentou fazer uma negociação foi Isaac Rabin, né? E ele foi assassinado a partir de um comício onde ele tentava explicar que os povos poderiam conviver de maneira harmoniosa, etc. e tal, mataram ele. E aí veio o Netanyahu, e aí é um cara de extrema-direita, truculento, monstruoso, que faz essa guerra e mata crianças, mata mulheres, e destrói hospitais, destrói escolas. É inadmissível, genocídio declarado. Logo, os judeus que sofreram o Holocausto, eles estão praticando aquilo que é similar ao Holocausto contra o povo palestino. Então, nós não podemos aceitar, né? O nosso sentimento cristão, inclusive, não pode aceitar esse tipo de violência contra as pessoas. Então, por isso, nós defendemos a causa palestina e somos radicalmente contra esse Netanyahu. Né? Esperávamos que esse povo de Israel pudesse até tirar ele, né? Mas não tiraram. Né? Teve momentos que ele balançou, mas agora... Não querem tirar porque se ele não quer sair, faz qualquer coisa para não sair, inventa guerras, inclusive, para não sair, porque se ele sair, ele será preso por corrupção. Né? Então, é um absurdo. A mesma coisa, nós não defendemos o Estado Islâmico. Nós defendemos que o direito do povo iraniano de decidir os seus rumos. Nós defendemos que deixe o povo em paz lá, ué. Por que vai fazer uma guerra contra esse país? Porque eles querem roubar o petróleo, né? Que é o que eles querem fazer na Venezuela, que é o que eles, inclusive os do Partido Democrata, tentaram fazer no Brasil quando derrubaram, quando prenderam a partir do Moro, né, criaram essa Lava Jato. O lawfare. Que fizeram o lawfare, prenderam o Lula, impediram que ele ganhasse as eleições de 2018, permitiram que o Temer derrubasse a Dilma. Logo em seguida já mostrou o que eles queriam. Mudou todo o sistema que a Dilma tinha montado para a administração dos postos de pré-sal. Né? Venderam. Depois veio o Bolsonaro, vendeu a BR Distribuidora, dividiu a Petrobras. Né? E hoje a gente está pagando pato. Hoje a gente está pagando o preço alto. Pô, o viaduto que eles venderam é um absurdo, porque venderam abaixo do preço e, em 3 anos, o que nós pagamos de aluguel do viaduto, do gasoduto, já faz com que se cubra, né, o que foi o preço. Venderam para a Arábia Saudita a refinaria Landulfo Alves da Bahia, né? Que a um preço de banana e ganharam um monte de joias em troca, né? Então, quer dizer, são coisas absurdas que aconteceram nesse país que as pessoas, às vezes, não sabem, as pessoas não dominam, as pessoas não têm conhecimento, entende? Então, do descalabro que foi esse governo do Bolsonaro aqui. Arlete, como você vê, só fechando esse debate internacional, o papel que o Lula joga no mundo? Como que você vê, assim, acho que o mundo estava tendendo a ter esses 2 ou 3 polos, né? Ou essa disputa Estados Unidos-Rússia, Estados Unidos-China. E aí a gente tem outros atores, né? Como você vê a função, como é que você vê a liderança do Lula hoje no mundo? Olha, primeiro, assim, eu acho que o projeto que o Lula representa é um projeto que quer transformar o Brasil numa grande potência. E o Brasil tem tudo para ser. Veja, o Brasil, quando o Lula terminou o seu governo, o Brasil era a 6ª economia do mundo.
o Bolsonaro levou o Brasil a ser a 12ª economia do mundo. E, nesses quase 4 anos, a economia brasileira voltou a ser a 9ª economia do mundo. Então, o Lula agora está discutindo construir uma estatal para trabalhar a questão das terras raras. Né? Então, tudo isso, o Brasil é uma potência. Se bem governado, se bem gerido, essa potência ela pode trazer benefícios para o povo. Né? Então, nós queremos construir uma grande nação. E o Lula tem tido uma coragem extraordinária de expressar de maneira clara o seu posicionamento. Né? Por exemplo, quando o Brasil participa do BRICS, quando o Brasil vai na ONU e faz o discurso que o Lula fez, inclusive na casa do Trump, ele questionou, né, o governo, o fato do Trump se arvorar de ser o guardião do mundo, o imperador do mundo, o xerife do mundo, o rei, né? Que agora o movimento é esse, não ao rei, não reis. Então, eu penso que o Lula joga um papel fundamental e o mundo inteiro reconhece. Né? O Lula é uma liderança mundial, ele não é só um líder brasileiro, ele é uma liderança mundial. Né? Então, ele joga um papel muito importante. E o Brasil, acabou de sair um estudo lá da Suíça, mostrando, né, que o Brasil é um dos países cuja democracia é mais sólida no mundo hoje. Né? Então, eu penso que a gente tem que continuar esse processo. Né? Entregar tudo isso, reverter o Brasil a uma condição de colônia, é um retrocesso imenso e um prejuízo imenso para o povo. Uhum. Não é só para nós que somos do PT, ou nós que somos amigos do Lula, não, é para o povo. Uhum. Né? Então, eu penso que esse processo tem que continuar e o Lula tem que continuar exercendo esse papel no mundo, como exemplo mesmo. Né? Uhum. Por exemplo, essa discussão do acordo do Mercosul, União Europeia, é muito importante para a Europa. Uhum. Né? Porque a Europa está numa situação dramática. Né? A Europa foi ficar ao lado da Ucrânia para favorecer a política de amizade aos Estados Unidos, tem medo da Rússia tentar se expandir para lá. Não é essa a proposta. Uhum. Nunca houve, entendeu? O que a Rússia queria era que a OTAN não ficasse à beira da fronteira botando arma para eles. É como se a Rússia fizesse uma base no México. Com certeza os Estados Unidos não ia ficar... Exatamente. A pessoa, se a Rússia fizesse a base em Cuba, uhum. Não é? Eles não iam gostar. Então, a gente precisa entender que, nesse momento, o Lula é essa figura muito importante para o mundo. A eleição do Lula no Brasil, esse ano, não é só importante para o Brasil. É importante para a América Latina, é importante para o mundo. Porque a América Latina também, a partir do Trump, né, ele já interferiu na eleição em Honduras, já interferiu na eleição do Chile, tá? Então, reuniu os presidentes da República de Direita de todos os países, né, para justamente fazer uma frente contra nós, uhum. Né, e os governos que ainda restam com governos democráticos. Eu sou muito interessado no debate da comunicação. Né? Eu acho que, de fato, tem um advento novo, tem uma dinâmica nova que faz com que novos movimentos continuem, aconteçam, e até movimentos não exatamente legítimos ouvindo da base. Né? A gente chamava antigamente de primavera árabe, primavera na Europa, que era esse momento, a geração Z acordou, e aqui a gente teve esse movimento 2013 para frente, que a gente criou um novo espaço político. Né? A gente sempre teve direita, a gente teve até já extremistas de direita, mas organizado e com viabilidade eleitoral, a gente não tinha no Brasil desse jeito. Uhum. E surgiu um novo ponto no espectro político, né, que estava direita e esquerda, e agora a gente tem na direita um ponto extremo que foge da régua. Né? Ele não discute os temas em temas nacionais. E eu acho que a comunicação e as redes sociais e as big techs, né, porque a gente não está, infelizmente, num ambiente livre, joga um papel muito importante sobre isso. Como é a sua leitura sobre isso? Assim, qual que é o caminho para a gente conseguir vencer essa disputa também na comunicação? Olha, essa é uma questão muito importante e muito difícil, porque, infelizmente, as big techs jogam um papel de manipulação das mentes muito grande. Inclusive, assim, bloqueando, muitas vezes, os perfis de esquerda, etc. Então, se você analisa o que foi o Mark Zuckerberg quando ele era um estudante lá na Califórnia, no Vale do Silício, né, e o que ele é hoje,
né? Dá para entender, né? Como que essa mídia atual, como essas big techs jogam hoje no mundo, papel muito importante para favorecer os interesses da extrema-direita, né? Então, a gente tem que ter um exercício muito forte, primeiro, né, de dominar, né, a nossa participação nesse processo das big techs, como é que a gente vai trabalhar nossas mensagens, e usar todos os possíveis, né, TikTok, etc., Reels, etc., para que a gente possa comunicar com o povo, né? E, mais do que isso, a gente tem que voltar a ter um trabalho no território, um trabalho com as pessoas, falando, olhando nos olhos, explicando as coisas. Então, a gente tem que voltar a ter uma militância mais de rua mesmo, né? Porque eu acho que é isso que vai fazer com que a gente possa dialogar, desconstruir as narrativas da extrema-direita e poder interferir mais nos processos políticos. Eu tenho muito medo. Eu estou lendo, estou acabando de ler um livro que é muito interessante. É de um jornalista americano chamado Max Fischer, chama Máquina do Caos. Então é impressionante o que ele conta ali, sabe? Que é aqueles meninos que apareceram lá no Vale do Silício tentando revolucionar a comunicação através da internet, como é que faz isso, etc., etc., dizendo que eles iam transformar o mundo a partir daí, né? Que eles viraram hoje, né? Então é muito interessante esse livro, eu acho que todo mundo devia ler, né? E teve um passo interessante, porque eu acho que quando ele escreveu esse livro, essas big techs não tinham aderido 100% ao trumpismo. Aí a gente teve a eleição do Trump, e aí você vê o primeiro ato dele junto, além de alguns deles das Big Five, né? Doarem para a campanha do Trump, mas depois todas foram lá e se entregar. Basicamente ele deu a chave assim, não, ó. Isso. E aí, assim, o Mark Zuckerberg, o Bezos, o próprio Elon Musk, agora o Musk rachou. E eu acho que a gente está num momento que, assim, de fato, a gente até teve 10 anos de discussão tentando transformar esses espaços das redes sociais em espaços minimamente públicos, né? A gente teve o Marco Civil, a gente discutiu regramentos. Tem que regulamentar. Exatamente. E essas big techs chegaram a até ceder e fazer algumas mudanças na plataforma para atender o mínimo de convivência pública. Mas da eleição de 2018 para cá, esses regramentos pioraram. Então a gente, vamos ter plataforma de denúncias que você consegue acompanhar a denúncia de fake news. Em 2018 tinha, em 2022 já não tinha, em 2026 não vai ter. Então a gente retrocedeu e esse ato de entrega das chaves desses espaços de redes sociais, as redes sociais online, para o trumpismo, eu achei muito preocupante, né? Então é um espaço que não é um espaço democrático, é um espaço que a gente não tem clareza. Às vezes a nossa voz está sendo tomada e a gente não sabe nem que foi, por que um vídeo foi bloqueado e outro não foi, por que a direita consegue não só com que seus conteúdos vão mais longe, mas eles conseguem se financiar. Foi feito um ecossistema para a extrema-direita que eles se financiam através dessas coisas, né? Então acho que tem um esforço muito grande nisso. Mas mesmo assim você defende que a gente atue lá. Como que é isso? Eu acho que é o que nos resta, não é? Eu acho que tem que lutar pela regulamentação, que é muito, muito importante. Por exemplo, hoje você tem a questão da mulher, por exemplo, a questão do feminicídio, da violência contra a mulher. Hoje, na Deep Web, né, e tem a expressão de diferentes grupos que têm uma posição anti-mulher, né, misoginia pura, né, os incel, não é? Os red pill. Os red pills, os legendários que resgatam os valores da masculinidade, etc. E tal. Então, são pessoas que, na Deep Web, pregam a violência contra a mulher, o estupro, o feminicídio, etc. Então, isso tem que ser proibido, não pode. Não é? Exatamente. Então, tem que regulamentar, porque senão fica o reino de ninguém. A gente viu aí na discussão do PIX, né? O deputado lá, o chamado Chupetinha, né? Ele postou um vídeo que teve uma visualização muito maior do que a população do Brasil. Não é possível, quer dizer. É o uso descarado, não é, do impulsionamento para privilegiar uma posição política. Então, isso não pode. E você vê o tanto que essa história envelheceu mal, né? Porque ele defendia a desregulamentação do Pix. A gente estava avançando para que o Pix fosse controlado em qualquer plataforma.
A Carbono Oculto, que foi uma operação que mirou operações de fintechs que eram ligadas ao crime organizado, demonstrou que a debilidade da regulamentação, que não monitorava a operação de alguns atores financeiros, possibilitou que atores dessas facções, desses grupos criminosos, pudessem atuar livremente. Então, aquele vídeo contribuiu e não por acaso foi feito justamente para que... Aí você vê que eles não são antissistema, eles são sistema. Exatamente. Né? E que há de mais podre no sistema. Exatamente. Então, acho que é um pouco a esquina da história e uma obrigação nossa. A gente tem que saber se comunicar, a esquerda tem que se comunicar melhor, entendendo que não é um espaço plenamente democrático, muito pelo contrário, mas que a gente precisa se colocar. E eu acho que, mais do que nunca, botar a cara, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Nós temos que botar a cara e conversar com as pessoas. E não taxar as pessoas a priori. Ah, não dá para conversar com esse cara. Não, vamos conversar. Até que se prove que ele não quer escutar a gente. Né? Aí, assim, eu quero puxar um pouco para a política da conjuntura nacional, como é que está o Lula, como é que está a nossa disputa aqui. Você que está acompanhando até agora, deixe seu comentário, curta, compartilha, ative o sininho, faz tudo, até porque a gente precisa desempenhar melhor nas plataformas. Então, é um pouco desse trabalho que a gente está tentando fazer aqui também, no Saindo do Quadrado, todo dia aqui, entrevistando, debatendo, aprendendo. E agradeço novamente a sua presença aqui. No Distrito Federal, no Brasil, a gente também está numa esquina, né, da história. A gente conseguiu eleger o Lula em 2022. A minha sensação foi aquela sensação descrita no livro da Queda do Céu. Eu estou segurando a queda do céu. Tá eu, Davi Copenaua, o Krenak e a esquerda toda do Brasil segurando a queda do céu. Porque a gente sentia naquele momento, a gente sabia naquele momento o que estava em jogo. Cada coisa que a gente até achava que já estava garantida. Eu nunca achei que eu ia ter que discutir que vacina é importante. Eu nunca achei. Eu lembro quando eu estudei no livro de histórias que teve a guerra da vacina, a revolta da vacina, eu ficava assim, mas como que esse pessoal da época pensava? Nossa, pessoal antigo, né? A mesma coisa quando a gente estudava na escola a ditadura, eu não entendia, nem estava na minha cabeça. Eu lembro de ter perguntado ao professor de história 1, 2, 3 vezes, mas por que o pessoal aceitava esse negócio? Como é que estava? Por que parte da população não reagia? Eu não entendia. Infelizmente, hoje, eu entendo muito bem. Então, 2022, a gente obteve uma vitória, e a gente tem que saber comemorar nossas vitórias. A gente segurou a queda do céu. Mas eu tinha essa clareza na época que a gente ia ter que ter essa vitória todos os dias. Não foi uma vitória eleitoral que a gente ia resolver nada simplesmente porque a gente teve um pouco de votos a mais. Eu estou tentando contextualizar, queria até ver se acho que faltou alguma coisa, né? Você acha que a gente tem essa mesma leitura para 2026? Que a gente corre o risco, inclusive, de ter um regresso civilizatório? Olha, eu acho que a gente tem que valorizar de maneira muito forte a vitória do Lula em 2022. As pessoas, não, ele ganhou só com 2 milhões de votos. Mas ele não concorreu contra um candidato. Ele concorreu contra uma máquina. Uma máquina que expendeu mais de 300 bilhões de reais para fazer a vitória do cara. Você concorreu contra uma Polícia Rodoviária Federal que segurava as pessoas para não irem votar no Lula. A gente concorreu contra uma máquina do crime organizado, que hoje, não sei se você sabe, mas o crime organizado ele é capilarizado. Não é? Então, tem cidades brasileiras em que você não entra em determinados bairros se não pedir autorização ao crime organizado. Então, esse povo todo trabalhou para a vitória do Bolsonaro. E, mesmo assim, nós ganhamos. E foi muito importante ganhar, porque foi uma reversão do quadro de destruição que estava acontecendo no Brasil. Todos os desmontes de políticas públicas que aconteceram. Era impressionante você ter um ministro da educação que era contra a educação, contra a universidade era balbúrdia, tinha universidade que plantava maconha, outra que fazia cocaína. Quer dizer, um absurdo, né? Cortou 50% do orçamento das universidades. Né? A ciência e tecnologia foi abandonada. Ciência e tecnologia abandonada completamente. Né? Então,
a saúde, pelo amor de Deus, o Pazuello, o ministro da Saúde, era um anti-saúde, né? Porque ele fazia festas comemorativas lá na Amazonas, que, segundo a mulher dele contava, a ex-mulher, no momento em que o povo estava morrendo asfixiado, sem oxigênio. Né? Então, e o Bolsonaro gozando a cara das pessoas, imitando gente sem respirar. Então, quer dizer, um absurdo tudo isso. Né? Então, isso tinha que acabar. E a gente conseguiu ganhar desse cara. Então, a gente retomou o processo de remonte da máquina do Estado, reconstruir os processos da saúde, da educação, as políticas públicas todas que estão aí. O Brasil cresceu, né? Cresceu o PIB no primeiro, no segundo, no terceiro ano, né? Mais do que o PIB do mundo. O Brasil gerou empregos, hoje tem um nível de desemprego muito baixo. O Brasil aumentou, em termos reais, o salário mínimo. E tudo isso tem que ser dito, mesmo que seja pouco. É pouco diante do que precisa ser feito, mas é muito diante do que estava acontecendo antes. Então, esse ciclo virtuoso que o governo do Lula iniciou, ele tem que continuar. Né? Então, eu penso que a gente tem que fazer a disputa. Na verdade, será uma disputa do país, da nação, contra o imperialismo. Não é? A gente tem que evitar que o Brasil seja transformado numa colônia americana. Né? Então, esse Flávio Bolsonaro não pode ser o presidente da República, porque o que está em jogo é a soberania do país, é a possibilidade do Brasil ser, de fato, uma grande potência no mundo, o Brasil continuar crescendo, continuar fazendo com que haja um processo de industrialização maior do que aconteceu. Né? Então, porque uma coisa é você reconstruir o que estava destruído, outra coisa é você pegar uma coisa que já está montada e tocar para frente. Então, as possibilidades de a gente melhorar muito a vida do povo está dada. Né? E eu espero que a gente tenha sucesso nas eleições também para os governadores de estados, porque em muitos estados, hoje, eles são obstáculos, barreiras, a que as políticas públicas cheguem. Por exemplo, quando a gente quis fazer o programa Mais Especialistas, o governo de Brasília não quis participar. Nem a carreta dos mais especialistas queria que a gente votasse. A gente botou uma marra. Não é? Então, esses caras têm que sair, gente. Eles são perniciosos. Né? Esse Congresso Nacional não pode ser o Congresso hostil ao presidente, como é hoje. Todos os projetos que o Lula mandava tinham que ser mediados, rebaixados, para poder passar. Né? Então, isso, eu espero que o povo saiba votar agora. Né? Tirar. Não tem por que um Pazuello estar no Congresso Nacional, meu Deus do céu. O Mourão é senador de Rio Grande do Sul, nunca pisou lá, o cara é carioca, né? E fala com os X dos cariocas. Tem nenhuma relação com o Tem nenhuma relação com o povo, nem teve nenhuma ação. Teve aquela enchente fantástica lá no Rio Grande do Sul. Ele não atuou em nada, não ajudou em nada, entende? Então, por que ele é o senador de lá? Por que esse Carlos Bolsonaro vai ser senador lá no Paraná? Quer dizer, é um absurdo, gente. Não é? Então, a gente tem que rever isso. O povo brasileiro tem que participar mais fortemente da política para poder a gente reverter essas coisas. Então, a vitória do Lula é fundamental. Eu acho que é possível. As pessoas dizem, não, mas o Lula está velho. Sim, mas é um velho que tem a energia, como ele diz próprio. Ele mesmo disse, né? Eu sou 80 anos, mas tenho energia de 30. Um cara que corre 6 quilômetros toda manhã, quando ele acorda, 8 horas da manhã, 5 horas da manhã, ele vai fazer ginástica, 6 quilômetros todos os dias, a 6 quilômetros por hora. Não é? Então, uma pessoa que sobe a rampa do Palácio, do Planalto, sem não chegar lá arqueando. Não é? Não era um cara que vive doente, não. Pelo contrário. Ele está bem saúde, ativo, né? Isso é um fato. Está muito ativo, está lúcido. Então, ele próprio fala para a gente, se eu tivesse algum problema, eu não seria candidato. Mas eu me sinto bem, eu estou bem. Não é? Eu estou bem, eu corro, eu faço exercício, eu emagreci, está muito bem. Eu penso que ele tem todas as condições de ganhar as eleições. Apesar deles vão fazer uma grande campanha contra a idade do Lula, com certeza. Eles já botaram isso no roteiro deles. Né? Já botaram. Então, eu penso que Lula tem dado demonstração de que ele tem condições físicas. Né? O cara está aqui hoje, daqui a pouco está lá, não sei aonde, viaja para lá, viaja para cá. Está em plena forma. Ele não para, não. Não para. Então, ele tem condições de ganhar as eleições. Eu acho que a gente tem condições de ganhar eleições se a gente conseguir dialogar corretamente com o povo.
desconstruir as narrativas da extrema-direita. Eu acho que tem. E cortar, de alguma maneira, a influência que o Império Americano possa exercer nas eleições do Brasil. E você, essa semana a gente teve aí a apresentação da pré-chapa, né, da presidencial, que o Alckmin seria Continua vice. Você acha que ele é um bom vice? Qual é a sua leitura sobre o Geraldo Alckmin? Olha, quando o Lula fez essa composição inicialmente, eu fiquei, poxa vida, por que o Alckmin, né? Mas eu acho que desses quase 4 anos, ele demonstrou ser um cara muito leal ao governo, muito, digamos assim, integrado ao programa que o governo Lula está desenvolvendo, e ele ajudou em muitas ocasiões, né? Então, eu acho que é meritório que ele continue sendo o vice-presidente, sobretudo porque ele mudou de partido, né? Uhum. Então, hoje, eu acho que é muito importante para a gente entender a necessidade de uma frente de esquerda mesmo, né? Juntar todos os partidos de esquerda e centro-esquerda para formar um núcleo, e a partir desse núcleo até ampliar. Mas esse partido é que vai determinar o programa, para onde vai o governo, etc. Então, eu acho que isso que é uma construção absolutamente necessária que a gente tem que fazer no Brasil, e eu acredito que está sendo feita, né? Uhum. Então, eu penso que a continuidade do Alckmin era uma reivindicação do PSB, e o Lula ontem sinalizou positivamente. Eu acho que ele ficou feliz, e o Lula também. Ah, eu sou fã do Alckmin. Do companheiro Alckmin, né? Porque a gente brigou tanto que eu Lula, falo até dar um assim... O Lula fala, meu companheiro Alckmin. E ele, de fato, assim, ele é muito realizador na pauta da indústria do comércio, né? É um cara que tem uma agenda. Os resultados aí na indústria, principalmente na indústria automotiva, são muito, muito grandes, né? Exponencial mesmo o crescimento que teve, o investimento que estava indo embora voltou. E gosto muito também a primeira... a segunda dama. A segunda dama é muito, muito incrível. Ela, Dona Lu é uma pessoa ela muito... é incrível, ela faz vários projetos sociais aqui no entorno de Brasília. Exatamente. Muito, muito legal mesmo. Então, assim, eu acho que eles trazem uma energia boa para o governo, eu acho isso muito importante. Eu acho. E tira, assim, essa noção de que o PT é um partido sectário, de que a extrema-esquerda, não sei o que lá, nada disso, quer dizer... A gente está convivendo muito bem com o senhor Alckmin, nosso companheiro Geraldo Alckmin. Olha só, em 2006 a gente estava... Isso é muito interessante desse momento. Eu acho que o maior derrotado pelo bolsonarismo, sem dúvida, foi a direita. Porque a direita ela foi exprimida pelo bolsonarismo. Hoje em dia, você conta na mão quantas lideranças de direita existem no Brasil. É porque a questão que está em jogo é a democracia, né? Então, você... Tem uma pessoa que eu admiro muito, né, no passado, um grande líder, que diz o seguinte: mais vale um democrata convicto do que um comunista arrependido. Quem disse isso foi Leon Trotsky. Olha aí. E eu acho fantástico, porque é isso mesmo, né? Se o cara é um democrata, está convicto de que a gente tem que viver na democracia, ele acaba se aliando. Ontem eu ouvi um discurso do Otto Alencar, que é um senador do PSD da Bahia, ele falando isso. Eu não preciso ser de esquerda para concordar que tem que ter programas sociais de inclusão social, de fazer com que tenha cotas nas universidades para os pobres entrarem. Eu não preciso ser de esquerda para concordar com isso. E é fantástico o discurso dele, é isso mesmo, não é? Eu penso que quando você é democrata, você acaba indo para o lugar certo, né? Então, agora, quando você flerta com o golpe, com a ditadura, etc., aí é outra história. Você ainda se considera trotskista? Ainda tem outra pergunta. Você acha que essas esferas de análise tradicionais do marxismo ainda são úteis para explicar a realidade? Claro, eu acho que sim, né? Eu acho que o marxismo está mais atual do que nunca. Mas é claro que tem que se agregar a isso as mudanças que o mundo sofreu, né? Hoje você não tem mais a clássica divisão burguesia operariado. Não existe mais essa clássica divisão. A classe trabalhadora brasileira hoje não tem mais digamos assim, essa feição, né, de o operário. Não, você tem a classe trabalhadora, que tem os trabalhadores de aplicativos, você tem toda uma turma que trabalha na área da tecnologia de informação, você tem um monte de serviços, né, que nesses serviços também existe um patrão e existe o empregado,
não é? Mas não necessariamente ele é um operário. Entende? Então, há uma mudança e a gente tem que incorporar, por exemplo, a época do Marx, a questão ambiental não era tão premente como é hoje, né? Não era tão premente como é hoje. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para que a gente possa reinterpretar, né, os princípios do marxismo. Quanto ao trotskismo, eu acho que foi uma escola muito importante para mim, né? Claro que eu não me apego a ler somente textos históricos, né? Eu tenho que ler tudo, né? E ter uma leitura crítica, mas o arcabouço de conhecimento que eu adquiri nesta época é que me permite ter essa visão crítica daquilo que eu leio hoje. Eu vou falar desse assunto também. Eu gosto muito do Trotsky, mas eu tenho um problema com os trotskistas. Eu acho que tem muito trotskista que esquece que o Trotsky, né, liderou exércitos, né? O cara era um grande líder do Exército Vermelho. Do Exército Vermelho. E eu acho que ele empreendeu organizações que eu vejo, às vezes, um trotskismo que não falta um pragmatismo, às vezes, de leitura social. Não o trotskismo, mas alguns trotskistas que eu vejo assim nas avaliações. Não é uma crítica à senhora, é claro que pelo contrário. Eu sei. Então, eu acho que o Trotsky ele trabalhou muito para interpretar o que estava acontecendo na União Soviética, né? Todo o processo de burocratização, né, que aconteceu, todos os crimes do Stalin, etc. E ele foi uma vítima disso. Né? Ele morreu a partir, não só ele, mas todos os trotskistas que estavam tentando refundar o Internacional Trotskista, esses caras foram assassinados todos, né, pela KGB. Né? Então, nunca se constitui efetivamente como uma liderança, uma organização internacional sólida, etc. Então, se partiu em vários pedaços, etc. Mas o que eu quero colocar com relevância é que a análise que ele fazia do mundo naquele momento, da própria União Soviética, é uma análise super válida. Corretíssima. E que ajuda a gente a interpretar os fenômenos que acontecem hoje. Exatamente. Então, se quiser, pode chamar, não tem problema, aqui é um espaço aberto, pode entrar, tem espaços aí para sentar. A gente tem algumas pautas hoje que a esquerda está colocando, né? Eu acho que, às vezes, a gente fala um pouco do passado, das coisas, mas não tem as pautas que a gente vai... que o eleitor vai votar no PT ou votar no Lula sonhando, né? Quais pautas você acha que seriam? Bem, essa é uma grande questão, de fato. Porque se a gente compreende, por exemplo, por que o Pablo Marçal, que é um coach, ele quase chegou à prefeitura de São Paulo, oferecendo ao povo a oportunidade de virar um milionário. O que acontece é que o povo brasileiro, o povo pobre, o povo sofrido, o povo está cansado de ser pobre, de viver em condições péssimas, de pegar transporte péssimo, de passar o dia trabalhando e ter escala 6x1, etc, etc, etc. Está cansado disso. Então, quando alguém oferece para ele a chance de virar um milionário, ele acredita. Não é? A igreja fala da ideologia da prosperidade, se você pagar o dízimo direitinho, etc, e tal, Deus vai te reconhecer, vai te ajudar, etc. Então, o cara faz. Por que grande parte das pessoas que ganham Bolsa Família, pegam um pouco do seu dinheiro e investem em bets? Né? Porque todo mundo cansado de ser miserável. Então, eu acho que o nosso programa ele tem que inspirar esperança nas pessoas, de poder mudar de vida, melhorar de vida, etc. Mesmo que a gente diga assim, não, mas a gente aumentou o salário mínimo. É verdade, a gente aumentou, mas é suficiente. As pessoas querem mais do que isso. As pessoas não votam olhando no retrovisor, elas votam olhando pro futuro. Por exemplo, na época da campanha da Dilma, no segundo mandato da Dilma, a gente estava discutindo com um grupo de pessoas do programa de governo, e eu dizia, olha, as pessoas consideram hoje que a vida melhorou da porta de casa para dentro. Pode comprar uma geladeira, pode comprar um fogão, etc. E tal. Mas da porta da rua para fora, não. Continua um inferno. Olha o transporte coletivo, que miséria que é. Né? Então, se a gente não consegue mexer nessas coisas, mudar efetivamente essas coisas, para melhorar a vida do povo, para o povo ter mais condições de vida, realmente fazer com que elas trabalhem só 5 dias na semana, ter sábado e domingo para descansar, para conviver com a família, para ter um lazer, etc. Ter oportunidade de lazer, né?
tem uma oferta de um programa cultural, sei lá o que for. Se você não fizer isso, você não está levando esperança para as pessoas. Eu acho que o nosso programa tem que ser um programa que possa inspirar a confiança nas pessoas de que realmente elas vão mudar a sua vida. Você acha que Tarifa Zero seria uma dessas pautas? Eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que a Tarifa Zero é fundamental e tem que ser analisado com muito cuidado, muito carinho, porque é uma coisa fundamental para o povo saber, poder ir e vir. Porque, por exemplo, vamos analisar Brasília. Brasília hoje é uma cidade proibida. Agora que o governo permitiu tarifa zero sábado e domingo, e de feriados. Mas antes, as pessoas não tinham chance de pagar um transporte caro, como é para a família inteira, para ir ao zoológico, que também é caro entrar no zoológico. Entende? Então, não tem, você fica trancado dentro de casa. Em geral, o marido sai para tomar uma na esquina e fica todo mundo pregado na televisão vendo esses programas que não ajudam em nada. Uhum. Não é? Então, é muito ruim isso. Eu acho que a gente precisa dar uma nova vida para a população. E isso tem que ser um programa capaz de inspirar esperança. Você acha que o Lula vai ganhar a eleição? Acho. Por quê? Por tudo que ele está fazendo, que ele já fez no passado, que ele está fazendo agora. Não é? Eu acho que as pessoas reconhecem, muitas pessoas reconhecem isso. E se a gente fizer, de fato, um programa político em que a gente mostre que a gente não vai continuar fazendo o mesmo, né, o feijão com arroz, mas a gente vai avançar mais para que as pessoas possam viver melhor, eu acho que a gente tem chance de ganhar as eleições. Mais uma transição agora, que nós vamos falar do Distrito Federal. Eu sei que a gente está se empolgando, o tempo está ficando apertado, mas a gente está no Distrito Federal num momento de muita ebulição política, né? A gente passou ali um tempo numa pasmaceira, meio parado, a gente achando que estava meio ganha talvez para a Celina, mas parece que o jogo mudou radicalmente, parece que o jogo está muito aberto. Como você avalia a conjuntura eleitoral para o GDF em 2026? Olha, eu acho que, primeiro, é o seguinte, né? O governo ibanês, ele sempre se postou como sendo um governo de rico para ricos. Ele nunca teve, de fato, preocupação com o povo. Então ele baseou o governo dele, o ativo do governo ibanês são as obras. São viadutos, etc. e tal. E que é um pouco a inspiração do Roriz, né? E eu digo sempre, grandes obras, grandes propinas. Né? Então, eu penso que o governo ibanês abandonou as políticas públicas. Nunca tivemos um carro da saúde tão grande como temos agora. As pessoas estão sendo desassistidas. Eu, que sou médica e que já fui deputada, etc., as pessoas ficam o tempo todo me pedindo para ajudar, porque não consegue, porque não consegue. Eu não posso ajudar. Não tem como ajudar. Né? Então, eu acho que esse é um problema sério. Nós vamos... agora. O que ajudou a definitivamente mudar esse momento é justamente o episódio Banco Master. Por que o governador ibanês passou o tempo inteiro defendendo categoricamente que o BRB comprasse um banco falido, que gastou 11,2 bilhões de reais para comprar ativos podres do Banco Master? Né? Isso não está explicado para o povo. O povo já sabe disso. O povo está acompanhando, mas o povo não sabe o que motivou e o que está por trás disso. Por isso, a gente apresentou ao Supremo Tribunal de Justiça uma queixa, né, para que, pedindo ao STF, ao STJ, para afastar o ibanês do governo, para poder a investigação ser feita a sério, e pedimos para investigar. E, ao mesmo tempo, trabalhamos na Câmara dos Deputados a necessidade de uma CPI do Banco Master, que não foi aprovada, que possivelmente não será, né, porque eles têm maioria. Mas já houve, nesse momento, um deslocamento de forças. Por exemplo, o PL já quer assinar, junto com a gente, o pedido do CPI, do Banco Master. Não tem problema nenhum assinar. Vamos assinar juntos, né? Me explica um negócio sobre isso que eu não entendi. Eu achei que, de fato, eles tinham rachado. Mas na posse da Celina... Não, é que tá. Eles racharam porque eles estavam contra o ibanês, né? Inclusive, perderam vários cargos que tinham no governo ibanês. Bem, aí a gente acreditava, eu, pelo menos, achava que o ibanês não ia se licenciar. Porque ele sabe agora que as chances dele de ser senador são muito pequenas.
não é? Então, eu pensava que ele ia continuar sendo governador até o final do período, até porque ele estaria mais, digamos, protegido, né, entre aspas. Bem, ele decidiu sair. Mas aí, ao sair, ele sai como se nada tivesse sido com ele. Eu acredito que as investigações ainda vão acontecer e vão mostrar o envolvimento dele nesse processo inteiro. Eu acredito nisso. Bem, a Celina assume. E ela, ao mesmo tempo, assume sendo candidata à reeleição. Né? A Celina, eu convivi com ela na Câmara Legislativa 4 anos, é uma pessoa muito esperta, mas é uma pessoa que aderiu de maneira fatal, assim, irreversível, à extrema-direita. Não é? Então, na posse dela estava lá a Michele, e ela garantindo que vai, quer dizer, Michele vai ser senadora, etc. e tal. E aqui e Damares. As 3. Né? Então, pode ser que haja um reatamento do PL com a Celina. Né? Eu não consigo ver de fora essa distinção entre Ibanez e Celina. Então, ela está se diferenciando? Eu acho que ela vai tentar se diferenciar. Já começou. Né? Uma das coisas que ela fez foi anular os recursos que iam ser destinados à Universidade de Brasília para jogar esses recursos na saúde. É um discurso que agrada à população, porque todo mundo sabe o caos da saúde. Né? Então, eu acho que ela vai tentar se diferenciar do Ibanez, sobretudo na questão do Banco Master. Mas aí tem um indivíduo chamado Vorcaro, que vai recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Né? Uma delação. Eu espero que ele faça uma delação e que deixe, inclusive, claro, né, todas as correspondências que manteve, inclusive, com a Celina, que é do mesmo partido, do Ciro Nogueira, que tem um cara mais envolvido do que no mundo que esse cara. Né? Desde que o Bolsonaro entregou para ele a chave do cofre como chefe da Casa Civil, que ele orquestrou as emendas, o orçamento secreto, etc. e tal, né? As emendas PIX e essas coisas todas. Então, o PP é um partido comprometidíssimo com a corrupção no Brasil. E tem a Operação Dracon, que já condenou a Celina. Né? Então, tem muita coisa para rolar ainda. Né? Então, eu penso assim, que tudo que é sólido, já dizia o Marx, se desmancha no ar. Né? Então, a gente tem chances, né, reais e tem mais espaço do que teve no passado para uma campanha eleitoral pretendendo reconstruir um governo democrático popular de novo para o Distrito Federal. Eu acredito muito na candidatura do Leandro Graça. Me fala um pouco sobre ele. Né? Ele foi muito bem votado na última eleição, quase levou a disputa para o segundo turno, que seria um feito. Né? Ele não tinha esse tamanho todo e conseguiu quase levar para o segundo turno. Então, o que você acha dessa candidatura dele e qual a esperança que a gente pode ter de uma unidade da esquerda? Olha, eu convivi com o Leandro 4 anos na Câmara Legislativa. E eu considero que o Leandro é uma pessoa extremamente inteligente, preparada, e ele estudou muito a situação do Distrito Federal. Ele conhece o Distrito Federal como ninguém hoje. Ele, como deputado, ele visitou todas as cidades mais de uma vez. Todos os cantos ele ia, ele visitou quase 400 escolas, ele visitou todas as unidades de saúde, entende? Então, é um cara que vai lá e faz. Né? Então, eu tive várias iniciativas em conjunto com ele na Câmara Legislativa. Né? Foi um grande deputado. Agora, ele era do PV. Ele deixou de ir para o segundo turno por menos de 5 mil votos. Quando você votava no Leandro, você votava no 43. O PT teve 15 mil votos de legenda. Se ele fosse do PT, ele tinha ido para o segundo turno. Porque esses 15 mil votos foram jogados no lixo. Foram anulados. Estão anulados. Né? Então, ele se filiou ao PT, mas não foi só por isso, né? Porque realmente todo o passado do Leandro é um passado vinculado ao PT. O sogro dele morreu, né? Petista, a família dele toda era mais próxima do PT. Então, o Leandro, eu acho que vai ser um nome importantíssimo nesse processo eleitoral. Né? Tem ainda a possibilidade de a gente juntar. Nós estávamos, desde há 2 anos atrás, nós estávamos construindo um bloco de 8 partidos. A gente tinha o PT, PCdoB, PV, que é a nossa federação, PSOL Rede, que é a federação do PSOL, então já dei 5 aí. Né? Além disso, o PSB, 6, o PDT, 7, e o Cidadania, que era presidido pelo Cristóvão Buarque, 8. Então, a gente tinha esse fórum
de 8 partidos. O que a gente está vendo agora? A gente está vendo agora, primeiro, como o Cidadania foi reavido pelo Roberto Freire, o Cristóvão saiu do Cidadania. E agora está afiliado ao PSB. Né? Então, hoje eu não sei como é que fica o Cidadania no Distrito Federal. O que é que resta do Cidadania? O Cidadania hoje é o partido da Paula Belmonte? É o partido da Paula Belmonte. Então, não sei o que acontece com ele. Né? Bem, a gente continua tendo um diálogo muito franco, aberto e sincero com a nossa federação, com a Federação do PSOL e com o PDT da Leila. Né? Então, nós já definimos que o nosso nome que nós vamos apresentar à sociedade é o Leandro Grazi para governador, senadores a Érica Cocai e a Leila, ela vai ser nosso nome também, nós vamos defender as 2 candidaturas, né? E vamos ter uma nominata boa de deputados e deputadas federais, deputados e deputadas distritais. Né? Então, e nós achamos que ainda é possível, num diálogo muito franco e aberto, trazer de volta o PSB para a coligação, para juntar conosco nessa frente de esquerda. Uhum. Né? Eu acho, porque é o seguinte, o Capelli é um nome que apareceu, de repente, né? Ele foi um interventor da segurança pública na época do 8 de janeiro, é uma pessoa muito ligada ao Flávio Dino, ele vem historicamente do PCdoB, depois vai para o PSB com o Flávio Dino, né? E é agora pré-candidato ao governo. Eu tive presente na festa de aniversário do deputado Gabriel Magno, e lá eu escutei o discurso do Capelli. O que ele dizia? Ele dizia o seguinte, ele fez 1000 elogios ao Gabriel, esse tal, porque é um deputado combativo, não sei o que lá, blá, 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 mas que ele tinha uma divergência conosco. Qual era a divergência? Ele achava que nós não íamos ganhar uma eleição só com o bloco de esquerda, que nós precisávamos conquistar votos do centro. Nós também achamos. Só que nós achamos que, inicialmente, nós temos que ter um núcleo de partido de esquerda reunido. E ele vai rachar esse núcleo para poder juntar com o centro? E quem é o centro? Quem é o centro? O PSD está lá. Não é? Sobra o Solidariedade, que agora é o partido do Regufe, uhum, que eu já conversei com ele inúmeras vezes, uhum, e o Regufe queria ser o candidato a governador. Não dizia isso claramente, mas era óbvio que ele queria. E acho que... e ele se recusava a apoiar o Lula no primeiro turno. Uhum. A Paula Belmonte, embora ela seja uma pessoa que o tempo todo fica para lá e para cá, nem sabe exatamente qual é a posição dela, mas a gente sabe da relação que tem o marido dela com o Bolsonaro. Uhum. Né? Então, eu não sei para que lado que ela vai. Então, eu não vou rachar o bloco de esquerda acreditando que essas pessoas serão fundamentais para ganhar uma eleição, gente. O que aconteceu com o PSB em 2022? Lançou a candidatura do Rafael Parente. Inclusive, ele foi entrevistado aqui nesse podcast. Então, o Rafael Parente é uma grande pessoa, mas ele percebeu, em um dado momento, que ele não ia para canto nenhum. E ele fez uma coisa que, evidentemente, talvez o Hollenberg não tenha gostado. Ele abriu mão da candidatura dele para apoiar o Leandro, uhum, para apoiar a Rosilene, que é a nossa candidata ao Senado. Né? Então, eu penso que o PSB ainda vai pensar, e agora nós temos uma questão muito importante, é que você tem uma direção do PSB, que é o João Campos, o presidente nacional, que tem uma leitura muito, muito clara e muito próxima do Lula. Né? Então, e o próprio Alckmin, eu acho que nenhum dos dois vai querer fazer essa divisão, entendeu? Uhum. Eu penso que até o fim desse processo a gente vai conseguir rearticular, né, esse bloco de esquerda. E aí sim, vamos conversar com o Regufe, vamos conversar com quem quiser, né, para ampliar. Ok, não tem problema nenhum. Mas primeiro a gente tem que conformar esse campo aqui para ter programaticamente uma proposta para o Distrito Federal. Você falou do PSD, o Arruda, hoje agora é o nome colocado, né? Exatamente. Como você vê ele? Você acha que faz algum sentido criar esperança de aproximá-lo? Eu acho que o Arruda ele quer ser candidato, mas até o momento ele não pode, porque o TJDF já definiu que ele está inelegível. Ele vai recorrer
né? Não creio que vai mudar, porque a relatora do processo dele é a Carmen Lúcia, e ela já disse que a posição dela é que ele não é elegível. Agora, tem a mudança da composição do TSE. Não sei se com essa mudança vai também ter uma mudança na postura do TSE em relação a esse processo. Engraçado, eu não tinha visto esse argumento ainda. E a mudança na composição do TSE é a entrada de Nunes Marques e Mendonça. E o Toffoli. E o Toffoli. E talvez, falando desses dois, eles não têm nenhum interesse de protagonismo do Arruda, né? Se pensando no local político. Pragmaticamente. Enfim, interessante, né? Vai ser um capítulo a mais da nossa política aí. E você, como é que você acha que está a nossa disputa ao Senado, né? A Érica sempre foi nosso nome forte junto com o Veras e no finalzinho agora o Hollenberg dentro da Câmara Federal. E agora ela está indo para o Senado junto com a Leila. Você acha que tem espaço para a gente fazer essas duas pessoas? Olha, eu acredito muito na dinâmica da política, né? Às vezes você tem uma situação que é uma fotografia, mas você tem que ver o filme, não é? Então, eu acho que há uma chance enorme da gente... A gente elegeu o Hollenberg e o Cristóvão junto com o Rinello. 2 senadores nossos. Depois deixaram de ser nossos, né? Mas elegemos. Bem, a gente tem... A Érica é a maior liderança de esquerda no Distrito Federal. Isso é indubitável. Ninguém questiona isso. Ela foi eleita com 148 mil votos na eleição passada, né? Eu acho que há um grande declínio da força política da Bia Kicis. A Michelle, ainda nas pesquisas, está na frente, mas isso muda. Muda no debate político. E defendo que a Érica e a Leila façam campanhas juntas, que uma consiga transferir para a outra o seu eleitorado. Se isso acontecer, a gente tem chance de eleger as duas. Porque seria muito ruim se uma das duas não fosse eleita. Seria um prejuízo para o Distrito Federal não ter a Érica lá, não ter a Leila lá. Uhum. Então, eu acho que é possível, sim. A Leila é uma pessoa... a primeira vez... Eu conheço a Leila há muito tempo, mas a primeira vez que eu tive uma conversa franca com ela foi em 2022, antes, né? 21, talvez. Que eu queria que a Leila fosse nossa candidata a governadora. Naquele momento, ela não topava, sabe? Depois ela foi candidata, mas ela não topava ser candidata do PT, apoiada pelo PT. Tinha tinha um candidato do partido dela, etc. E tal, né? Bem, então, eu penso que hoje, né, a Leila está muito mais próxima da gente, mais próxima do Lula, né? Então, eu penso que ela será uma pessoa muito importante no processo eleitoral e, junto com a Érica, nós podemos fazer uma grande campanha das duas. Uhum. Para finalizar, a gente está entrevistando os deputados, pré-candidatos a deputados federal, e também para distrital a gente vai começar agora. Porque quando a gente abrir essa porta, é muita gente, né? Muita gente. A ideia é entrevistar o nosso campo de esquerda, mas também a centro-direita. A ideia é ser um espaço aberto, amadurecer alguns debates. O que você daria de dica, assim, para quem está começando? Vamos falar de deputado distrital. Você que conhece tão bem ali essa LDF. O que você daria de dica, né? O que é o desafio? O que você daria de dica para quem vai exercer o mandato de deputado distrital? Eu penso que a primeira coisa é convencer a população de Brasília que tem que mudar a qualidade de sua representação na Câmara Legislativa. Sinceramente, tem pessoas que estão ali que não merecem estar ali para representar o povo de Brasília. Então, tem que escolher melhor, né? Eu espero que a gente consiga ampliar a nossa bancada, né, que hoje são 3 deputados, o Chico, o Gabriel e o Ricardo. Eu espero que a gente eleja mais gente. O MDB hoje tem, acho que, 8 deputados, mas, evidentemente, não vai ficar todo mundo no MDB, que não dá para eleger 8 de jeito nenhum, né? Então, talvez o MDB esteja discutindo hoje o lançamento de uma candidatura ao governo, né? Porque, aí seria o Rafael Prudente. Tudo indica, né? Então, será bom para nós isso, muito bom, né?
E eu penso que a gente precisa muito de escolher uma nominata que tenha chances de ampliar, né, a nossa bancada distrital. E os outros partidos também, né? O PSB tem uma deputada hoje. Eu espero que eles possam eleger mais gente. O PSOL tem 2 deputados, espero que eles possam eleger mais. A esquerda tem que crescer na Câmara, né? Hoje nós somos 6 em 24, eu espero que nós possamos ser pelo menos a metade na próxima legislatura. Já faz uma grandiosíssima diferença. E na Câmara Federal a gente teve essa questão do Hollenberg, né? Dele ter conseguido esse mandato nos últimos 1 ano e pouco, 2 anos, né? Mas eu acho que a gente tem uma noção que a gente é sempre minoria ali, né? São 8 vagas, a gente tinha... A gente já elegeu 4. Já elegeu 4. Você acha que é uma meta? Eu acho que é possível, quer dizer, a gente já elegeu 4, considerando aí na época o partidão que era o PPS na época, né? Hoje é o Cidadania, que não está mais no nosso campo, mas a gente conseguiu eleger o Augusto, 4 deputados. Uhum. Acho que eram 2 ou 3 do PT e mais o Augusto. Uhum. Não, deputado do PT, 1 do PSB e 2 do PT. Uhum. Então, eu penso que essa é uma grande meta da gente conseguir, né, reeleger o Veras, eleger um nome ou 2 nomes nossos para a Câmara Federal. Eu acho que é possível. Nós temos uma nominata muito boa para a federal, né? São nomes muito expressivos. E é possível a gente aumentar. E esperamos que o povo não vote nesses caras que não tem nada a ver, né, com os interesses do povo. Uhum. Então, eu espero que o Lula seja mais feliz da próxima vez. Vamos ter essa esperança, gente. Arlete, eu te agradeço muito. Tenho milhões de perguntas para fazer, mas assim, agradeço muito a sua contribuição. Exatamente. E deixar esse espaço aberto, porque é um espaço de debate. Eu quero fazer um debate aqui sobre tarifa zero. Já estou até conversando com algumas pessoas, que é uma grande pauta. A gente sempre pergunta. E a gente quer também entrevistar os pré-candidatos, né? Então, esse é um espaço que a gente está tentando amadurecer. Ótimo, eu acho excelente. Muito obrigado. Que ajuda as pessoas que assistem, ajuda as pessoas a pensarem, refletirem sobre tudo que a gente falou aqui. É a nossa missão, é a nossa obrigação, né, de todos nós participar mais da política. Às vezes a política é um negócio que maltrata, né? Porque a gente vê umas injustiças, vê umas coisas que a gente fica indignado, a gente se frustra muito. Eu acho que é muito comum também que a gente, às vezes, vê um grande nome, acha a pessoa perfeita, mas você vai conhecer de perto, você vê que tem muita contradição. Eu acho que hoje em dia, com a polarização, as coisas também são mais pesadas, né? Hoje em dia é tudo muito pesado, né, na discussão política. Muita acusação. Muita acusação. Nossa. Então, acho que a política pode, aos poucos, voltar a esse jeito de organizar as esperanças. Exatamente, de um espaço de diálogo, de civilização, de civilidade, né? Porque a gente não entende que as pessoas são nossas inimigas. Elas podem ser nossas adversárias, mas pode conviver num espaço democrático. Você era assim na CLDF? Eu acho que você era uma pessoa que conseguia conversar ali. Não, eu conversava com todo mundo, eu tinha uma boa relação com todo mundo, sempre defendia as minhas posições, mas nunca tive dificuldade de convivência com os outros deputados de outros campos políticos. Uhum. Então fica esse aprendizado aí, gente. A gente aqui no Saindo do Quadrado, eu fico me questionando também, porque às vezes, caramba, será que eu quero mesmo conversar com essa pessoa? Ai, meu Deus. Mas a ideia é isso, assim, acho que as ideias não têm dono, a gente tem que amadurecer as ideias e acho que conviver com ideias diferentes faz a gente amadurecer até a própria ideia, né? Claro. Fortalece ou não as nossas convicções. Né? Exatamente. Então, te agradeço. Eu que agradeço, Rafael. Muito obrigada, viu, de ter me convidado, embora eu não seja mais candidata a nada, mas eu fiquei feliz de ser convidada e poder contribuir com essa discussão. Muito obrigado. E você que acompanhou até aqui, deixe seu like, curta e compartilhe para que mais gente veja. Obrigado, Arlete.